primeiramente, boa noite. Agradecer já a presença de todos que estão aqui, Bruno, Cristinara, Hélio, Elone, Caroline, Cauane. Agradecer a presença de vocês. Conversar com vocês um pouquinho antes da gente iniciar a nossa aula. O mesmo modo que eu fiz com o pessoal da manhã, eu vou fazer com vocês hoje. Estou pretendendo trabalhar o conteúdo de hoje, que é antinomias e critérios de resolução de antinomias jurídicas, mas nós também vamos passear pela nossa prova e pelos trabalhos, mesmo que de modo um pouco superficial. A gente vem falar um pouquinho também dos trabalhos, mas vou fazer a correção com vocês. E vou fazer isso justamente para que vocês possam entender quais foram os principais erros cometidos, né? Consigam, numa próxima, terem um sucesso aí maior na prova. Nós tivemos notas boas na turma de vocês, inclusive a maioria das notas boas realmente foi dada aos alunos que estiveram presentes, coincidentemente, né? Na verdade não é uma coincidência, tem estreita relação, eu tenho certeza, de você assistir a aula e você se sair bem na prova. Eu sempre falei para vocês, inclusive, que a minha prova, querendo ou não, ela puxa muito daquilo que a gente trabalha em aula. E, obviamente, que nós temos tanto alunos que realmente não assistem a aula porque não podem, porque tem várias dificuldades, e nós, enquanto professores, temos que entender, né? Mas eu também sempre me coloco aí à disposição de vocês para o que for, né? Para ajudá-los, para quem vem conversar comigo no privado, sempre apoio, sempre, enfim, dou dicas, falo para vocês que eu realmente estou sempre à disposição para sanar dúvidas, para achar um caminho, achar um modo de não deixá-los prejudicados. Mas, gente, isso é uma questão de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, porque na turma da manhã, por exemplo, para vocês terem uma noção, de 22 alunos, 20 fizeram a prova. De 22 alunos, que eu digo 22 alunos que nós temos no sistema, né, no portal. Óbvio que tem alguns outros alunos que ainda estão sem matrícula lá, mas até esses que estão sem matrícula também fizeram a prova. Então, somente 2 pessoas não fizeram a prova e eu já soube quem eram elas, já vieram falar comigo, justificaram e tudo certo, né? A gente teve um controle muito maior lá na turma da manhã. A maior parte das notas foram notas boas, né? Agora, aqui, gente, não foi a mesma realidade. A turma da noite, infelizmente, e isso se demonstra até mesmo, né, pela própria coesão, até mesmo no grupo de vocês, né? Eu vejo que, assim, infelizmente, são poucas as pessoas que realmente demonstram interesse na aula, nos conteúdos, naquilo que perdeu, eventualmente, às vezes, não assiste a aula e não vem perguntar para mim o que aconteceu, não sei se pergunta para vocês, entre vocês, no outro grupo, mas não tem aquela continuidade, não tem aquela busca realmente por não ficar. Acaba que quem vai deixando as coisas acontecerem, obviamente que todo mundo tem suas dificuldades, eu entendo, mas sempre que a gente tiver um tempinho, sempre que tiver uma possibilidade, conversa com o professor, conversa com o teu amigo da turma e vai atrás para não ficar no prejuízo, tá? Então, o que eu sempre falei para vocês, e bati e conversei até com alguns alunos que estão aqui hoje, sobre a importância que existe em conversar comigo, né? Em vir trocar uma ideia, em vir falar, professor, não entreguei o trabalho no prazo, porque eu tive um problema. Mas, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, Adriano? Tô sim, professor. Beleza, boa noite. Boa noite. Então, o que acontece, gente? É muito importante vocês virem falar comigo e a gente ter essa troca, porque isso reflete diretamente no resultado de vocês, tá? Então, a questão dos trabalhos, como eu não sei se eu cheguei a falar no grupo de vocês, mas em relação aos trabalhos, como foi a minha estratégia, né? Tendo em vista o resultado da prova, os trabalhos, para mim, eles foram corrigidos da seguinte forma. Quem entregou os trabalhos teve a pontuação cheia. Então, se você entregou o seu trabalho no prazo, você teve, no caso, se o trabalho valia 1,5, você automaticamente ganhou 1,5. Professor, todo mundo merecia esse 1,5? Não, não merecia. Tiveram vários trabalhos que tiveram várias cópias da internet,
que não colocaram uma referência. O pessoal lá do primeiro período, eles já são totalmente acostumados, e olha que acabaram de entrar na faculdade, a referenciar trabalho, colocar na BNT, fazer uma capa, colocar pelo menos que é do noturno, colocar a matrícula, e muitos trabalhos que eu recebi de vocês tinham só o nome. Tá? Então, assim, totalmente fora de padrão. Eu achava que eu nem precisava dizer isso, né? Eu não precisava nem bater com vocês como alunos de terceiro período que vocês precisariam entregar um trabalho com a norma da BNT, referenciado, citado, mas infelizmente eu percebi que na verdade eu precisava sim ter falado, né? Porque as atividades elas foram bem mal feitas por muitas pessoas e algumas delas nem entregaram. Então teve todo esse prazo e não chegaram a me perguntar, professor, não consegui entregar no prazo, mas eu posso lhe mandar depois, vale alguma coisa? Ou então, pelo menos para o senhor corrigir para saber se eu estou no caminho certo. Porque, gente, sinceramente, postura de quem está só pensando em ponto está muito errado na faculdade, tá? Eu acho que, assim, vocês, obviamente que isso é uma parte muito importante e eu não vou ser hipócrita porque eu sempre na faculdade quis tirar a maior nota possível. Então, se eu eventualmente perdia meio ponto, eu já ficava chateado. Tá? Se eu deixava de ganhar meio ponto, se eu deixava de entregar um trabalho, eu já ficava preocupado, né? Porque justo Cauane está criando uma outra reunião. Apareceu aqui. Oi, professor. Oi, professor. Oi, Cauane. Tá me Como? ouvindo? Tu criou outra reunião. Eu tô tentando ingressar pelo meu computador. Acho que é Ah, por isso que tá dando um probleminha. beleza. Eu vou sair aqui. Tá bom, beleza. Então, gente, o que eu estou falando para vocês? É que realmente essa questão de vocês estarem só atrelados a ponto, isso não é uma conduta correta, tá? E ainda pior, não entregar os trabalhos, né? Aí teve até gente que veio falar, professor, mas eu nem sabia que podia entregar depois do prazo. Mas não sabia por quê? Porque na aula eu venho falando sobre isso. Gente, quem não entregou o trabalho, entregue, eu vou fazer um desconto. E realmente fiz. Desconto pelo menos da metade da pontuação, tá? Porque isso não seria justo com as pessoas que entregaram no prazo, tá? Mas também validei, também aceitei, porque é uma questão de troca, né, gente? Se você não vai ouvir isso na aula, se você não sabe, mas você busca o professor, você busca os outros alunos e você vai saber que o professor sim está aceitando o trabalho. Então, é uma questão de vocês terem realmente comunicação. Para a turma de vocês do noturno, o que está faltando é isso, tá? Eu vi em vocês desde o início um potencial muito grande, tanto que na primeira aula que eu tive com vocês à noite, eu me surpreendi muito com a turma. Gostei muito da turma de vocês e gosto muito da turma de vocês, mas eu tenho visto que o desempenho está caindo muito, de uma forma muito grande, tá? E eu sei que cada um tem sua realidade, cada um tem sua dificuldade, mas não justifica você não se comunicar com o seu professor. E se eu fosse um cara que realmente não respondesse para vocês em WhatsApp, que não me preocupasse, beleza, a culpa era minha, mas não é o caso, tá? Eu tenho certeza que não é o caso. Eu tenho certeza que eu me coloco o máximo à disposição de vocês, só que eu preciso também de vocês no interesse e uma busca, tá certo? Óbvio que eu estou falando isso aqui para vocês, porque outras pessoas vão assistir a aula e algumas outras pessoas vão se sentir contempladas por essa minha fala. Talvez não seja o caso de muitos de vocês, tá? Mas se interessem em entregar trabalho. Vocês vão ver que vão ter, às vezes, umas notas que vocês vão ter tirado aí, que vai ser justamente porque você não entregou um trabalho, você entregou um trabalho só, né? E aí, como é que você deixou de ganhar aí 4 pontos e meio, tá? Que já poderia ter feito sua nota, pelo menos, você ter tirado aí um 7, né? Tirar um 2 na prova, ficar com 6,5, com 7,5, tá? A prova ela não estava absurdamente difícil para que vocês não conseguissem atingir essa pontuação. Então, é isso, gente. Eu quero de vocês mais entrega, tá? Daqui para frente. Eu quero de vocês mais esforço. E eu realmente conto com a ajuda de vocês, porque não é, no final, somente na disciplina de hermenêutica jurídica que vocês vão estar sendo prejudicados. Vocês vão estar sendo prejudicados na vida de vocês. Essa disciplina é uma disciplina importante, tá? Eu não estou falando isso para valorizar o meu peixe, eu estou falando isso porque realmente é verdade, tá? Hoje, no assunto que a gente vai trabalhar, eu tenho falado para vocês sobre essa questão da parte mais dogmática da hermenêutica jurídica, né? E por parte mais dogmática da hermenêutica jurídica, eu tenho falado justamente essa região da hermenêutica que busca dar soluções concretas, objetivas, para problemas jurídicos, né? Quando a gente iniciou a aula,
a disciplina, perdão, muito se perguntava sobre o professor, mas assim, hermenêutica é interpretação para aplicação do direito. Mas como é que eu interpreto corretamente? Muita gente me perguntava isso, né? E assim, o que a maioria dos autores entende? Que o interpretar correto é o interpretar utilizando vários desses métodos, né? Como eu já falei para vocês, método gramatical, método teleológico, sistemático, histórico. Quem ainda não sabe do que eu estou falando, busca as aulas porque não pode perder esse conteúdo, tá? Mas essa é uma parte que justamente visa dar essas respostas. É uma parte muito específica da hermenêutica, tá? É uma parte dogmática que, na verdade, eu até coloquei na prova de vocês. A hermenêutica, ela é prioritariamente exetética. Ela é prioritariamente uma disciplina, um ramo da ciência jurídica que busca não uma resposta concreta e objetiva. Ela busca, sim, a especulação das respostas que são dadas pelas outras disciplinas. Tá? Então, ela busca entender se o direito penal ele realmente está cumprindo a sua função, se o direito civil, se o direito tributário estão cumprindo a sua função de tributar, né, de sancionar, de criar um regramento cível, né, das relações cíveis, enfim. Então, é isso que o direito penal, o direito civil buscam, eles buscam dar respostas corretas, eles buscam trabalhar de formas objetivas as situações sociais. Ou seja, para uma transgressão, uma pena, né? Para um ato ilícito, uma multa. Né? Então, existem essas classificações dos crimes, das espécies tributárias, tá? Dos regimes administrativos, dos regimes constitucionais. Aqui na hermenêutica não é isso a priori. Na hermenêutica a gente vai fazer nós vamos utilizar muitas contestações, nós vamos pensar o direito de uma outra forma. E é isso que eu, inclusive, bati muito com vocês nas atividades. Todas as atividades que vocês fizeram, ou pelo menos deveriam ter feito, eram atividades que vocês se deparavam com casos práticos do direito e que, diante desses casos práticos, vocês tinham que buscar não uma resposta correta. Então, por exemplo, se o Hélio, por exemplo, lá na decisão da Maria da Penha, disse que tinha que proteger a mulher e a Elone disse que tinha que proteger a situação de vulnerabilidade, não é que um deles estava errado. O que realmente daria fundamento para cada um dos argumentos era a construção teórica de cada um deles com começo, meio e fim. Era, por exemplo, apelar para um critério teleológico, dizer, olha, tendo em vista o critério teleológico dessa norma, os fins, a busca dessa norma busca, né, entende-se que não deve se restringir apenas ao gênero, tá? Ou, se for numa perspectiva histórica, utilizando o método histórico da hermenêutica, né, se entende que lá no início realmente deveria ser o enfoque foi dado somente à proteção da mulher. Então, é isso que vocês têm que começar. Na prova de vocês, tinha a última questão que falava sobre teoria convencionalista e adultério. O que vocês tinham que ter falado das ações sociais e como a mudança das ações do direito impacta na ordem jurídica. Então, essas coisas que vocês têm que começar a trabalhar, e a hermenêutica ela vai te dar esse suporte para que tu possa responder uma pergunta de forma fundamentada, tá? De modo que a tua pergunta, pelo menos aqui na hermenêutica, ela não vai te levar a uma só solução certa. Não existe um juiz que decide certo e um juiz que decide errado. Existe um juiz que decide mais ou menos fundamentado, tá certo? Com base nas normas jurídicas ou contra as normas jurídicas, tá? E aí esses entendimentos são vários, mas diante da hermenêutica eu não vou ter uma resposta somente como correta. Por quê, gente? Porque a interpretação ela é ampla, a interpretação ela usa de critérios de equidade, ela usa de princípios, ela usa de valores, do que somente normas, tá? Do que somente o direito positivo. E isso a gente já tem visto aonde? A gente já tem visto nas teorias da interpretação, tá? Quando eu falo para vocês que um autor formalista, né, dos seus primórdios, aqueles formalistas que achavam que somente na legislação daria resposta para o caso concreto, isso foi lá no século XIX, tá, gente? Isso foi lá com os primeiros autores, lá no início do século XIX. E não é o caso aqui, tá? Então a gente já tem realmente uma força da jurisprudência, uma força das decisões judiciais, tá? Como forma de criação do direito, como origem do direito, como base para se decidir, tá certo?
Então, é isso que a gente precisa entender. Esse ponto que a gente está trabalhando hoje aqui, de antinomias e lacunas, é um ponto da hermenêutica que visa trazer uma certeza, né? E busca dar aí critérios que possam resolver certos problemas que a gente vai se deparar de ordem objetiva na interpretação. Mas, professor, no final das contas, se eu utilizar todos esses critérios, eu vou chegar a uma resposta correta? Na verdade, vocês podem chegar a respostas que nos levem a orientações e a interpretações diferentes, tá? E a análise acerca de cada uma delas vai ser feita casuisticamente, vai ser feita caso a caso, tá? Porque a gente, apesar de tentar se colocar na hermenêutica com o máximo de objetividade, a hermenêutica ainda assim é uma disciplina zepética, tá certo? Feitas essas considerações, gente, vamos falar sobre o que são antinomias e lacunas. Professor, o senhor colocou o slide? Coloquei, vocês não estão olhando? Eu não estou, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Espera aí, alguém mais está tendo esse problema? Deixa eu ver, professor, tá antinomias e lacunas, não é isso? Isso. Gente, só um minutinho, rapidinho. Só um minutinho. Pronto, gente. Desculpa. Antinomias e lacunas. Estão conseguindo ver, né? Hélio. Professor, eu vou sair e entrar de novo. Estou conseguindo, não. Beleza. Então, gente, eu vou fazer a aula com vocês da seguinte forma. Vou fazer do mesmo jeito da manhã. Eu vou fazer a aula e depois a gente corrige a prova. Até porque a prova a gente vai corrigir rapidamente, tá? O esquema que eu trabalhei na manhã deu muito certo. Hugo, boa noite. Seja bem-vindo. E agora eu vou falar para vocês especificamente sobre antinomias e lacunas. Vamos lá. Gente, antinomias e lacunas. Qual a diferença entre esses dois conceitos? Lacunas, né? Vou logo para esse quadrozinho aqui de baixo. Uma lacuna jurídica é justamente quando nós temos, ou melhor, quando nós não temos uma norma jurídica para determinar um determinado fato, tá? Então vamos supor, que exemplo é esse? Que exemplo mais claro de lacuna nós temos? Isso eu até falei na aula passada, nós entramos numa pandemia, tá? Quando nós entramos numa pandemia, as relações sociais, elas necessariamente mudaram. Existem várias coisas para serem normatizadas num período como esse, tá? Então, as relações trabalhistas, as questões previdenciárias, as questões tributárias, como vocês viram, vários tributos o pagamento de vários tributos foi postergado, né? Do IPVA, de IPTU, a maioria dos tributos foi postergado o pagamento, tá? Do mesmo modo, nós tivemos aí na seara trabalhista mudanças, como, por exemplo, a MP 936, que fala, por exemplo, sobre a questão da flexibilização das relações trabalhistas em que sentido, né? Sobre a questão da dispensa ou da suspensão de contratos de trabalho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que até então, quando iniciou esse período nos deixou num vácuo legislativo. Precisávamos de normas que pudessem suprir se colocar para normatizar algumas situações que começaram a acontecer no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu quero, né, de fato, dizer que as pessoas não podem circular nas ruas, então se eu decreto um lockdown, necessariamente eu preciso fazer isso não somente por uma decisão jurídica, como também através de uma norma específica, que vai me dizer quais são os casos em que excepcionalmente eu vou poder sair. É para trabalhar, por exemplo, qual é o procedimento que eu vou ter que buscar? Eu vou ter que pedir uma autorização pelo site. Isso eu preciso de uma norma jurídica me dizendo, né, minimamente qual é o procedimento, para que dentro amparado nessa norma jurídica, eu consiga me adequar, né, e promover a minha conduta de forma lícita, de forma correta, tá certo? Então, para eu restringir um direito à liberdade, eu preciso necessariamente de uma norma que vai me dizer até que ponto essa restrição vai acontecer, tá? Em que medida, qual a finalidade, qual é o prazo, se é uma norma realmente que tem um prazo, se é uma norma que tem um prazo certo ou indeterminado, tá? Então, todas essas questões elas precisam ser trazidas. Até que eu tenha essa norma, né? Por exemplo, o que eu vou fazer? Se eu ainda não tenho uma norma e aconteceu a situação social,
O fato social. O fato social, geralmente, ele surge primeiro, né? E aí depois ele vai ser juridicizado, e aí vai se tornar um fato jurídico. Quando o fato social surgiu, quando a pandemia surgiu, necessariamente nós não tínhamos aí, então, como aplicar uma norma específica. Então, nós utilizávamos as normas que nós tínhamos por analogia, tá? De formas extensivas, né? Com base em alguns critérios hermenêuticos, né? Métodos hermenêuticos para tentar aplicar essas normas às situações que se apresentavam, mas existiam aí lacunas, tá? Que só foram supridas a partir do momento em que se criou a norma para regular aquela situação. Agora, a antinomia, gente, é totalmente diferente. A antinomia, na verdade, ela se coloca no momento em que, dentro do diploma normativo, dentro do ordenamento jurídico, nós temos contradições. Então, antinomia é sinônimo de contradição. Eu tenho uma contradição entre normas. Uma diz que é X e outra diz que é Y. Uma diz que eu devo fazer, outra diz que eu não devo fazer. Tá? Uma diz que o comando é pena de 7 a 13 anos, outra diz que é pena de 10 a 15 anos, e elas estão falando sobre uma mesma conduta. Então, nesses casos, eu tenho uma contradição. Nesses casos, eu tenho uma antinomia. E essa antinomia, ela precisa ser resolvida. Tá certo? Nesse sentido, gente, eu coloquei aqui uma citação de Maria Helena Diniz, que fala que a antinomia é um conflito entre duas normas, dois princípios, ou de uma norma e um princípio geral do direito em sua aplicação prática a um caso particular. É quando duas normas conflitam, sem que se possa saber a priori qual delas deve ser aplicada ao caso singular. E aí nós temos as classificações das antinomias. Isso aqui, gente, é um método muito dogmático, tá? Como eu estou falando para vocês, e se vocês vão pensar, essa questão de classificação é algo que se tenta inserir na nossa hermenêutica, que vai mais ou menos dar certo, tá? Porque, como eu falei para vocês, a hermenêutica é uma disciplina de interpretação, tá? E é uma disciplina zetética. Então, quando eu tento colocar essas questões mais objetivas, eu estou, de fato, tentando aí objetivizar, digamos assim, não sei nem se essa palavra está correta, mas tornar objetivo, melhor dizendo, tá? Para não cometer aqui um erro, né? De fato, tornar objetivo o estudo da hermenêutica. Então, nesse momento, eu estou tentando colocar as classificações de antinomias em caixas, tá? Em caixas, em rótulos específicos. E essas classificações, elas são concomitantes. Ou seja, uma antinomia, ela pode ser, ao mesmo tempo, aparente, total, como pode ser aparente, total, e dentro do direito interno. Ou seja, vão já entender o que eu estou falando. Mas é que essas classificações são relacionadas a vértices, a visões diferentes, tá certo? Ou seja, quando eu falo, por exemplo, que uma antinomia ela é real ou ela é aparente, eu estou falando sobre duas coisas em específico. Aparentes são antinomias que não ferem o ordenamento jurídico. Ou seja, são contradições que existem entre normas que estão presentes naquele ordenamento jurídico, só que, mediante alguns critérios, eu consigo resolver essas contradições sem que eu precise tirar uma norma do ordenamento jurídico. Ou seja, eu não preciso revogar aquela norma, eu não preciso tirar aquela norma de cena, eu não preciso que o legislador venha e tire aquela norma, tá? Porque ela contradiz alguma outra norma do sistema. Tá? Não, na aparente, só utilizando critérios, eu já vou resolver o meu problema, tá certo? Agora, numa antinomia real, gente, realmente é insustentável. Eu até coloquei aí como uma última série. Quais são as características de uma antinomia real? Primeiro, duas normas jurídicas necessariamente. Elas precisam estar vigentes e pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico, ou seja, não pode ser uma antinomia entre uma norma que já saiu do ordenamento jurídico e outra que ainda está vigente no ordenamento jurídico, obviamente, tá? Porque se ela já saiu do sistema jurídico, ela perdeu a sua eficácia, então ela já não está realmente mais produzindo qualquer efeito, né, diante das situações. Pertencente ao mesmo ordenamento jurídico, óbvio, ela precisa estar no mesmo ordenamento jurídico pátrio, tá? Ou no mesmo ordenamento jurídico, né, de direito, nas normas de direito internacional, ou seja, precisam fazer parte do mesmo bojo, tá? De normas.
emanam de autoridades competentes e prescrevem ordens ao mesmo sujeito. Então, não posso dizer que não posso fazer comparativo se uma dessas normas foi de uma autoridade incompetente. Se ela foi de uma autoridade incompetente, então também ela é inválida, ela é nula, melhor dizendo, tá? Então, eu não vou fazer nenhum comparativo. Ela não vai prevalecer em nenhuma situação. Prescrevem ordens ao mesmo sujeito, obviamente, essas duas normas, numa antinomia real, elas têm que estar destinadas a regular uma mesma situação. Vou já dar um exemplo, tá? Possuem operadores opostos. Uma permite, outra obriga. E seus conteúdos, atos ou omissões, devem ser a negação interna um do outro, de modo que a situação para esse aplicador da norma fique sustentável. Professor, que caso é esse de antinomia real? Gente, uma antinomia real seria, por exemplo, se eu pegasse o artigo 121 do Código Penal, que fala para vocês sobre homicídio, e falasse o seguinte, tivesse o 121 e o 122. Ambos tratassem de homicídio e cada um deles colocasse uma pena diferente, tá? 7 a 13 anos, o outro 14 a 20 anos, por exemplo, tá? Sem que houvesse nenhuma diferenciação entre essas duas normas. Ambas falando sobre homicídio, sem nenhum elemento especializante, por exemplo. Então, nesse caso aí, eu teria um problema. Qual norma eu aplicaria? Cada uma está dizendo uma coisa. Ou então, por exemplo, para ser mais específico, vamos supor que eu crie uma norma dizendo o seguinte, como está agora, né, um decreto que fale, por exemplo, sobre a questão de você não pode circular na rua, exceto se for para serviços essenciais, se você for trabalhar, se você for para uma farmácia, para um hospital, enfim, os casos específicos. Então, vamos supor que seja editada uma outra norma, tá? E essa norma diga assim, não, você pode circular livremente. Como assim? Então, uma norma me proíbe e a outra me permite, é uma antinomia real. Uma dessas duas normas vai precisar sair do ordenamento jurídico porque o conflito é direto, tá certo? E aí, gente, também nós temos aqui uma outra classificação sobre antinomias, que são as antinomias próprias e impróprias. Ou seja, uma antinomia própria é realmente quando uma norma é a negação da outra e uma conduta aparece ao mesmo tempo prescrita e não prescrita, proibida e não proibida. Tá? Então, você pode, você não pode fazer. Tá? Então, são esses comandos aí. É uma antinomia também própria. Agora, ela vai ser imprópria quando, na verdade, o que criar a antinomia não seja o comando de proibição ou de permissão, mas sim o valor da norma, os princípios norteadores daquela norma. Então, aí nós vamos ter antinomias de princípios, antinomias valorativas, antinomias teleológicas. Como assim, professor? Aí eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Gente, imaginem só, um delito mais grave punido com uma pena mais leve. Eu tenho um homicídio e eu tenho a lesão corporal. Você vai lá e você olha, por exemplo, que na lesão corporal a pena é de 20 anos e no homicídio a pena é de 7 anos. Qual é a razão disso? Né? Então, o direito penal está errado nesse ponto, se realmente fosse assim. Então, nesse ponto aí, eu tenho realmente uma antinomia que ela não é de comandos, tá? Não é de comandos. Porque, na verdade, o direito penal, ele nem manda, né? Você matar ou você lesar alguém. Na verdade, no direito penal, a gente tem um comando negativo, né? Que é não matar, não ferir, tá? Não lesar a integridade de outrem, né? Então, nesse caso, gente, realmente não é uma questão de comando, mas sim uma questão de valores. Se eu tenho uma conduta que ela é mais leve, eu não posso puni-la com uma pena mais grave, tá? Naquela parte, na parte da combinação da pena. Então, aqui eu tenho uma antinomia imprópria. Imprópria por quê, professor? Questão de valores, questão teleológica, né? Então, é uma antinomia imprópria por isso. Quando eu tenho, por exemplo, penas diferentes para condutas iguais, gente, isso também não pode acontecer. Divergência entre os fins de uma norma e os meios para alcançá-los, previstos por outra norma. Então, essas questões são antinomias chamadas de impróprias. Aí nós temos também outras classificações, né? Nós temos a classificação de antinomias totais, totais, parciais, parciais, total, parcial. E isso vocês vão observar diante do caso concreto, tá? Então, um caso concreto que se apresenta quando, por exemplo, nós temos uma antinomia que ela é parcial-parcial, o que eu estou dizendo? É que, diante de um caso X, pode ser que as normas conflitem. Mas, diante de um caso Y, pode ser que elas não conflitem. Por quê? Porque as normas jurídicas, né, elas têm... Antoniel iniciou uma reunião. Deixa eu chamar ele aqui. Acho que ele está em outra sala.
Então, quando essas normas elas conflitam somente em partes dela, tá? De modo que eu possa talvez aplicar uma norma X e uma norma Y sem que elas conflitem, então é uma antinomia parcial. Eu quero dizer que em alguns momentos elas não vão conflitar, porque em algumas partes os comandos delas eles não divergem, tá certo? E de direito interno, de direito internacional ou interno internacional, o que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, quando eu tenho uma antinomia de direito interno, duas normas do ordenamento jurídico, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, de direito internacional, quando são normas de convenções internacionais, de costumes internacionais, e quando eu tenho uma norma que é interno internacional, uma antinomia interna internacional, é quando eu realmente tenho uma divergência entre uma norma brasileira e uma norma de direito internacional. Isso aqui vocês vão ver acontecer a rodo, tá certo? E nesses casos vão existir vários critérios para você resolver. E que critérios são esses, professor, de resolução dessas antinomias? E aqui para vocês as antinomias elas vão se tornar mais claras, tá? Eu até perguntei para vocês, para o professor da manhã, perdão, se eles já tinham trabalhado esses critérios de resolução lá no direito penal. A galera me falou que ainda não tinha. E quando vocês entrarem lá no direito penal, vocês vão perceber... Eita, gente. Ah, não, botei para gravar. Estava achando que não estava gravando aqui a aula. Tomei um susto. Mas vamos lá. Lá no direito penal, vocês vão perceber que vocês vão ter vários critérios diante da aplicação da lei penal. Tá? Então, às vezes, na combinação da pena, na tipificação do crime, vocês vão ter várias espécies que vão levá-los aí, vários critérios que vão levá-los para a aplicação de um crime ou de outro. Tá? Ele cometeu o artigo 121 ou 123, ele cometeu o homicídio ou ele cometeu o homicídio lá do Código Penal ou ele cometeu o homicídio lá do Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo. Então, nós vamos ter vários modos de resolução para a tipificação do crime ou para a combinação da pena que tem raízes aqui na hermenêutica. Tá? Então, se vocês conseguem entender hoje esse conteúdo, se vocês começarem a praticar, eu até falei para o pessoal da manhã isso também. Gente, esse conteúdo aqui, ele é prática. É você colocar na internet questões de antinomias e critérios de resolução, vocês vão achar mais de 100 e vocês vão preencher, vocês vão resolver e vocês vão ficar craques disso aqui. Eu até confidenciei com eles também que esse é um conteúdo, né, que a priori, quando eu estudei na faculdade, eu achei tranquilo, achei super simples, estudei pelos doutrinadores, fiz aqui uma meia boca de atividades e achei que estava dominando tudo. Quando eu cheguei na prova, foi a primeira prova da faculdade que eu tirei uma nota baixa, e é a única também. Por quê? Porque quando chegou no caso concreto, e principalmente lá no direito penal, vocês vão ver que dá para colocar muita casca de banana, eu me ferrei, tá? Porque simplesmente, o que acontece? Diante do caso concreto, esses critérios, né, hermenêuticos, eles começam a se confundir. Porque, como eu falo para vocês, quando a gente tenta colocar uma questão dogmática dentro da hermenêutica, isso é muito complexo, tá, gente? Então, vão existir vários momentos em que leva essas classificações aqui, esses critérios, levam vocês mais a terem dúvidas do que realmente conseguirem chegar numa resposta de cara. Então, vocês ficam um pouquinho agoniados se vocês não tiverem a prática no uso desses critérios, tá? E não entenderem também o que está por trás de cada um deles, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho realmente que cada um desses critérios diz respeito a uma forma de resolver uma antinomia. Por exemplo, o critério cronológico é aquele que diz que uma lei posterior ele derroga uma lei anterior de um sistema jurídico. Por quê? Qual é o valor desse método? É justamente a dinamicidade do sistema jurídico. É entender que se existia uma norma primeira, tá? E aí depois nós temos uma outra norma que vem depois e elas disciplinam o mesmo fato, é porque essa norma que vem depois, ela de fato, ela vem em razão da mudança desse sistema jurídico, tá? Da mudança das relações sociais e posteriormente de uma mudança legislativa em relação àquela temática, tá? Então aqui se fala sobre a transmudação das normas do sistema jurídico, tendo em vista a visão social atual ou pelo menos mais contemporânea. Então eu entendo que quando eu tinha lá em 1940
né, no início do nosso Código Penal, o crime do adultério era porque, naquele momento, o adultério ele era considerado uma conduta que precisava do direito penal para punir, uma conduta realmente que ela era aversiva socialmente, a ponto de, inclusive, o próprio direito penal, que é a última ratio, a última razão, ter que se preocupar em punir aquela conduta. Depois de um tempo, as relações sociais mudaram tanto e banalizou-se tanto esse tipo de conduta que a conduta deixou de ser ilícita e passou somente a ser imoral. Tá? E aí teve que vir uma lei posterior para dizer, não, ele deixou, vamos aqui entrar numa abolição crimes. Adultério não é mais crime. Tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar esse critério cronológico. Eu tenho duas normas de igual hierarquia, uma veio depois da outra, a que vem depois, em tese, vai ser aquela que eu vou privilegiar no momento da aplicação da norma. Tá? Professor, critério hierárquico, o que ele diz? Critério hierárquico, gente, é, por exemplo, eu tenho a Constituição Federal, que me diz uma coisa, e eu tenho uma lei ordinária que me diz outra. Nesse caso, eu vou dar privilégio àquela norma que, como eu mostrei para vocês lá em Kelsen, né, quem não lembra, tem que ter aquela pirâmide de Kelsen na cabeça, tá? Artigo 59 da Constituição Federal de vocês precisa estar na cabeça de vocês. Quem deixou aquilo de lado tem que voltar e buscar, tá? Porque esse é o momento em que vocês vão perceber que uma Constituição Federal não pode estar abaixo de uma lei ordinária, de uma lei complementar. Uma coisa muito importante também de se atentar aqui é que, gente, por mais que leis complementares e leis ordinárias elas têm nomenclaturas diferentes e a lei complementar ela tem um quórum de aprovação maior. Para você aprovar uma lei complementar, você precisa de um quórum de maioria absoluta, de mais deputados, de mais vereadores para aprovar aquela lei. Mas essa lei ela tem a mesma hierarquia normativa de uma lei ordinária, tá certo? Então muda o processo de votação delas em razão da matéria, mas não existe uma força de uma maior do que a outra. Então, se chegarem para vocês, isso vai ser questão de prova de atividade, ou de prova, de seletivo de estágio, de concurso, sempre vão querer induzir vocês ao erro, dizendo que uma lei complementar ela tem mais força normativa que uma lei ordinária. E vocês sempre vão dizer que está errado. Lei ordinária e lei complementar têm o mesmo status normativo. Então, se eu tenho uma lei ordinária que me diz X e uma lei complementar que me diz Y, eu não vou resolvê-la pelo critério hierárquico. Eu vou resolvê-la ou pelo cronológico ou pela especialidade, porque hierarquia, elas estão iguais, tá? Hierarquia é, por exemplo, você ter uma lei ordinária e ter um ato, uma portaria, por exemplo, uma lei ordinária e uma instrução normativa que está abaixo dela, tá? E aí vocês vão olhar aquela pirâmide lá de Kelsen e vocês vão saber melhor de hierarquia aí até do que eu, tá bom? Que aí vocês vão observar o posicionamento das normas e perceber que uma norma inferior, ela precisa se adequar a uma norma superior. Isso Kelsen disse pra gente e isso é o critério hierárquico, tá? Justamente para dar privilégio à força normativa do ordenamento jurídico. E a coesão e a própria sistematicidade desse ordenamento jurídico. Gente, o que vem a ser o critério da especialidade? A especialidade, na verdade, aí eu coloquei, né, considerado especial em seu sentido de especificidade, quando a norma possui todos os elementos típicos da norma geral e ainda acrescentar outros, tanto de natureza objetiva como de natureza subjetiva, chamados de especializantes, que vêm aprofundar a situação fática. Professor, me cita 2 exemplos de especialidade. Vamos lá. Eu estou aqui dirigindo na cidade. Bebi, enchi a cara, peguei o carro e comecei a dirigir, tá? Acaba que nesse momento eu atropelo um transeunte. Deus me livre, e Deus livre vocês de uma situação dessa. Mas é esse o exemplo. Atropelei o transeunte. Esse transeunte, ele infelizmente veio a óbito, tá? Eu provoquei um homicídio. Pronto. Nesse momento, qual é a discussão hermenêutica? A discussão hermenêutica é: eu cometi um homicídio doloso, eu cometi um homicídio culposo, eu cometi um homicídio do Código Penal do 121,
ou eu cometi um homicídio lá do Código de Trânsito Brasileiro. Gente, vou resolver isso por especialidade. Eu vou precisar entender qual é a situação fática que está acontecendo para eu saber como é que eu vou tipificar aquela conduta criminosa, tá? Então, obviamente que se eu estou no trânsito bebendo, eu vou lá para o 121, eu vou lá para o Código de Trânsito Brasileiro. Foi um homicídio que aconteceu no trânsito. No trânsito é um elemento especializante, tá certo? Eu era o condutor do veículo, eu provoquei o ato de matar alguém enquanto eu dirigia. Então, eu vou capitular lá no CTB e não aqui no Código Penal, porque no Código Penal ele fala do homicídio amplo, que pode acontecer em qualquer situação, tá? Em qualquer uma das situações. Se eu não tivesse o Código de Trânsito Brasileiro, eu ia utilizar essa conduta, eu ia tipificar essa conduta lá no Código Penal. Porque o Código Penal diz o quê? Matar alguém. Ele não me fala que é matar alguém em trânsito, ele não fala que é matar alguém sob estado puerperal. E aí é um outro caso também que a gente pode colocar, que é o 121 e o 123. São dispositivos que estão no mesmo ordenamento jurídico, ambos falam sobre homicídio. Só que o 123 fala de um homicídio que ele é cometido exclusivamente pela mulher, em estado puerperal, contra seu próprio filho. Então, são tantos elementos especializantes que, se eu tiver todos os elementos, eu vou no 123. E se faltar pelo menos um deles, eu vou no 121. Diante de qual método que eu estou utilizando aqui, gente? Especialidade. Eu estou vendo os elementos especializantes e estou vendo que eles se aplicam na situação concreta. E por isso eu estou aplicando aquela norma e não essa aqui que é mais geral. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Hélio, Deise, Cristinara, Adriana, Cauane, Natanael, alguma dúvida? Não. Beleza. Então vamos continuar. Rapidinho. Que o meu sistema está lento. Não tem dúvida não, professor. Beleza, então. Então vamos lá, gente. Então aqui eu falei para vocês sobre a antinomia de primeiro grau, né? Então quando eu realmente tenho um conflito entre essas normas, não sei a priori qual norma eu vou aplicar, e aí nesse caso eu vou utilizar os critérios. Mas e quando eu tiver problemas entre os próprios critérios? Como assim, professor? Tem como acontecer isso? Obviamente que tem. Novamente volto a dizer para vocês, é tentar colocar a hermenêutica como uma disciplina dogmática que dá problema, né? Ajuda muito a gente, nos leva realmente a uma interpretação muito mais correta, mas nos leva também a certos problemas. Como assim, professor? Vamos lá. Gente, vamos supor que eu tenho uma norma que ela é hierarquicamente superior, mas ela é mais antiga. E eu tenho uma norma, que ela é hierarquicamente inferior, mas é mais nova. Que caso é esse? Constituição Federal... Não, vamos lá. Constituição Federal de 1988 e MP 936, de 2020. Tá? Que é a MP lá eu falei para vocês ainda agora sobre a questão da suspensão dos contratos de trabalho e tudo. Se eu tenho a Constituição Federal, a Constituição Federal ela é anterior. Ela é anterior. Só que ela, apesar de ser anterior, ela é hierarquicamente superior. E a MP, ela é hierarquicamente inferior, mas ela é posterior. Nesse caso, gente, o privilégio vai ser para a Constituição Federal. Por quê? Porque eu vou ter que privilegiar a força normativa do interior do ordenamento jurídico. Por mais que aquela outra lei, aquela norma, a MP, a medida provisória que depois foi convertida em lei, né, ou uma lei mesmo, ou até uma convenção, né, de direito internacional que seja ratificada, tá, pelo Brasil, que entre no nosso ordenamento jurídico, tá? Essa, mesmo que posteriormente, ela vai ter que guardar uma relação de respeito à Constituição. Então, mesmo que ela seja posterior, e se existir uma antinomia entre essas duas normas, né, levando em consideração que aqui existe uma antinomia, cada uma dessas normas está dizendo uma coisa que conflita,
Então, nesse caso, eu vou dar privilégio para o critério da hierarquia. Tá? Então, a norma que, mesmo sendo mais antiga, é hierarquicamente superior, é ela que vai ser aplicada, tá bom? Agora, se eu tiver um problema entre especialidade e cronologia, que caso é esse? Eu tenho, por exemplo, uma lei especial, que ela é anterior, e eu tenho uma lei geral, que ela é posterior, tá? Ou seja, vamos lá. Eu tenho uma lei que fala sobre direito do trabalho, tenho a CLT, tá? Então, a CLT, ela, sobre a matéria trabalhista, ela é a lei especial, tá? Ou até, vamos até melhorar isso aqui. Lei especial anterior. Vamos trabalhar, na verdade, um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse caso mesmo. Então, eu tenho uma lei, uma CLT da vida, que fala sobre, fala especificamente da matéria trabalhista, tá? E aí, eu tenho depois uma outra lei, que ela vai falar sobre acidentes, em geral. Não, vamos trocar. Eu tenho uma lei que fala sobre acidentes, né, na seara trabalhista, especificamente, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma lei aí de 1929, por exemplo, que fala sobre acidentes na seara trabalhista, somente sobre acidentes na seara trabalhista. Então, ela tem uma especificidade muito grande, tá? Porque ela não vai trabalhar sobre as relações gerais de trabalho. Ela vai falar somente sobre os acidentes que vão acontecer no âmbito do acidente de trabalho, no âmbito das relações trabalhistas, tá? Quando eu busco o ACLT, né? CLT, ela é de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Deixa eu procurar aqui para vocês. Tá? Utilizando nesse exemplo, eu tenho então uma lei de 1921. Pronto, a CLT ela é de 1943, tá? Então vamos supor que eu tenho uma norma de 1929 que seja especial e tenho a CLT que ela é geral de 1943. Quem eu venho aplicar nesse momento? Se elas estão no mesma hierarquia, ambas são leis ordinárias. Então aqui não vai ser porque é CLT e a outra é uma lei esparsa que vai ter uma diferença de nível, né, de força normativa entre elas, de forma alguma. Elas estão no mesmo nível hierárquico. Mas uma é especial e a outra é geral. Nesse caso, gente, a maioria dos doutrinadores entende que o privilégio é dado à especialidade. Por quê, professor? Porque a gente precisa entender que se existe uma norma que fala de forma geral e outra que fala de forma específica, é porque aquela que fala de forma específica, ela realmente vai aprofundar aquele tema. Ela vai entrar naquele tema e discriminar aquelas relações de forma mais minuciosa, tá? De forma mais específica mesmo. Então, por isso, a priori, eu teria que privilegiar essa norma, mesmo que ela seja mais antiga, tá certo? É isso que a maioria dos doutrinadores entendem, a despeito de alguns doutrinadores falarem que, nesse caso, vai ser diante do caso concreto que a gente vai olhar, tá? Porque aí, às vezes, eles podem dizer que mesmo a norma sendo geral e posterior, ela vai se aplicar. Mas isso aí, gente, é uma minoria da doutrina, tá? A maioria se filia à ideia do privilégio da especialidade. Professor, e agora quando eu tiver um problema entre hierarquia e especialidade? Ou seja, eu tenho uma norma hierarquicamente superior, geral, e tenho uma norma hierarquicamente inferior, específica. Quem que eu vou aplicar? E aí existe uma divergência também muito grande na jurisprudência. Bobbio nos leva a dizer, nos responde, dizendo que a gente vai dar, obviamente, um privilégio à hierarquia. Enquanto Maria Helena Diniz, por exemplo, ela fala que isso é uma análise do caso concreto, que não existe uma meta-regra geral, tá? Que pudesse ser estabelecida para dizer se vai ser especialidade ou se vai ser hierarquia. Ela até sugere que, nesses casos, né, a gente faça uma análise valorativa ou que a gente, de fato, edite uma terceira norma para regular aquele caso específico, tá? Mas a maioria da doutrina também se filia à ideia de hierarquia, por quê? Principalmente amparado em Hans Kelsen, força normativa da Constituição.
É o direito que baseia o direito, é o direito que dá a sua força, é o direito que se normatiza, tá? Então, se eu tenho uma norma, Cauane, de novo, deixa eu botar aqui, Cauane. Eu estou tentando criar aqui uma outra reunião, deixa eu te botar ela aqui na sala. Então, se eu tenho uma diferença, um problema entre uma hierarquia e uma lei uma lei hierarquicamente superior, geral, e uma lei hierarquicamente inferior, né? Uma norma hierarquicamente inferior, perdão, especial, nesse caso eu vou dar privilégio à hierarquia, segundo Bobbio e segundo uma boa parcela aí da doutrina, tá certo? Justamente entendendo, gente, que, por exemplo, se for um caso de ser a Constituição, a Constituição, obviamente, é geral. Ela é a nossa norma hierarquicamente superior, a maior, né, que está no cume aí da nossa pirâmide, tá? Que dá validade a todas as outras normas e, em alguns pontos, ela trabalha de forma realmente geral, tá? Então, nesse sentido, ela pode, às vezes, divergir de uma norma especial. Só que essa norma especial, ela não pode ferir a Constituição, mesmo que ela seja especial. Então, nesse caso, eu vou dar privilégio à Constituição e à norma hierarquicamente superior, tá certo? Sobre esse assunto, gente, vocês têm alguma dúvida? Existe alguma dúvida? Deu para entender, professor. Deu para entender, né? Então, qual vai ser a atividade de casa de vocês? Eu até prometi para o pessoal da manhã, eu vou também vou fazer para vocês vou tentar fazer para vocês aqui. Alô? Oi? Ah, tá, professor, é porque meu fone estava com problema, eu não estava conseguindo falar. Voltei. Beleza. Mas eu estava te ouvindo, tá? Tá. Não, deu para entender sim, tá? Beleza. Então, o que eu vou dizer para vocês? Em relação a esse conteúdo, minha sugestão é procurem esse conteúdo na internet, não em relação a estudar mais sobre isso aqui, porque isso aqui vocês têm que, assim, para estudar, para entender mais a fundo esses critérios, esse conteúdo, vão buscar nos livros que eu recomendo. Margarida Lacombe, né, Carlos Maximiliano, Ricardo Maurício, tá? Ricardo Maurício? Ricardo Maurício Freire, tá? Que são os livros obrigatórios da nossa bibliografia. Mas, qual é a recomendação principal nesse momento? É que vocês possam fazer, perdão, a minha internet deu uma caída, beleza, Cauã, tranquilo. A minha recomendação principal é que vocês façam atividades sobre esse tema. Então, vocês vão pesquisar aqui e vão botar questão. Vai aparecer um mundo de questão para vocês e vocês vão resolver para que vocês consigam compreender isso no caso concreto, tá? Porque isso aqui é justamente uma questão mais de fixação e de exercício. Eu vou produzir para vocês também uma lista, vai ficar como uma atividade para vocês fazerem só para fixar o conteúdo, não vai valer ponto, mas quem tiver interesse vai trabalhar esse conteúdo para não chegar e levar aí uma porrada lá na colegiada, que com certeza isso aqui vai despencar. Cauane, é interessante depois que tu assista só esse final desse conteúdo que fala sobre esses conflitos de antinomia de segundo grau, tá? Para que tu não tenha dúvida, porque acho que essa partezinha aqui é uma parte um pouquinho mais complicada. Então, depois que eu deixar gravado, aí tu volta e assiste para tu não deixar de perder essa parte final aqui. Tá bom, certo. Beleza. O que eu vou passar para vocês agora? A gente vai trabalhar aqui agora a prova de vocês. Eu vou mostrar para vocês a prova, né, o espelho da prova, para que a gente trabalhe a correção dessa prova, tá? Vamos lá. Peraí, gente, travou aqui um pouquinho. Só um minutinho que travou aqui. Deixa eu tentar ajustar só um minuto.
Pronto. Vamos lá. Me falem se tiver dando algum problema. Não vai dar certo agora. Vocês estão conseguindo ver aqui? Estão conseguindo ver, gente? Aqui o formulário, tá tudo certinho. Sim. Obrigado, professor. Beleza. Ó, uma coisa importante, na turma de vocês tem 2 alunos que fizeram a prova e ainda não responderam, ou ainda não me falaram a intenção. Hoje, depois que sair a nota de vocês, já publiquei lá, depois vocês vão olhar. Deixa eu ver quem está aqui, deixa eu ver se algum de vocês... Ó, Cristina, Deise, eu não lembro se eu tenho tua prova. Eu acho que não. Mas, Adriana, tu não fizeste? Não fiz. Ah, então beleza, tranquilo. Adriana, Cristinara, Hélio, Elone, Cauane, todos vocês fizeram prova. Natanael também não tem a tua prova. Tu fizeste? Não, professor. Fiz. Não, né? Pois beleza. Então, realmente não é nenhum de vocês aqui. Mas tem 2 pessoas da turma de vocês que fizeram a prova que não me identifiquei. E professor, Oi. você já lançou a nota? Já, mas eu não sei se está disponível ainda, porque demora até 3 horas para ficar disponível para vocês. Ah, Mas já... entendi. Vamos lá, gente. Vou falar para vocês aqui sobre a avaliação de hermenêutica jurídica. Vamos prestar atenção aqui em alguns pontos. O primeiro ponto é sobre a questão essa primeira questão que eu trabalhei com vocês aqui. O conteúdo é sobre hermenêutica jurídica, né, no seu primeiro tema, né? Acerca dos aspectos gerais da hermenêutica jurídica, analise as proposições abaixo. A resposta é que 1, 2 e 4 estão corretas. Então, eu vou justificar para vocês o porquê que a terceira está errada. A terceira está errada porque ela diz o seguinte: a hermenêutica jurídica possui um enfoque majoritariamente dogmático. Hoje, na aula de hoje, por exemplo, eu já falei várias vezes para vocês que ela não é dogmática, e sim zetética. Pouquíssimas partes da hermenêutica jurídica se trabalham com conteúdo dogmático, tá? Então, aqui você já vê que ela está errada. Na medida em que coloca os conceitos básicos e as premissas jurídicas fora de questionamento, óbvio que não, né, gente? O que a gente mais faz aqui é justamente colocar esses conceitos, as premissas jurídicas, todo momento que é sendo questionadas, né? As soluções, elas são atacáveis, elas não são insubstituíveis. E aqui, essa questão aqui, essa letra está dizendo totalmente o contrário, né, do que realmente é a hermenêutica jurídica, que é uma disciplina zetética, que se busca a especular, que se volta a especular, a investigar, né? Então, nesse caso, o tópico está errado, os outros 3 estão totalmente corretos, tá? Mas vocês deem uma analisada depois, mas essas 2 primeiras aqui, essa 1 e essa 2 estão no slide, e essa 4 está lá no caso Maximiliano, mas também vocês vão entender que eu já falei isso aqui em sala de aula, tá? Sobre a questão da análise da hermenêutica. Analisar a norma, o caso concreto, fazer a adaptação do preceito à hipótese a preço, né? É um processo aí de hermenêutica. Outro ponto, gente, segunda questão, analise as proposições abaixo e analise e assinale ao final a afirmativa correta. A correta nesse caso é 1, 3 e 5 são as proposições certas. Então, a 2 e a 4 estão erradas. Vamos entender por quê. Segundo a teoria convencionalista, todo objeto jurídico deverá revelar sua essência para que haja a atribuição de conceito linguístico. Aqui já está totalmente errado, né? Teoria convencionalista, gente, ela não vai buscar a essência de nada. Ela vai atribuir aos termos jurídicos, né, em relação a esses objetos, de forma arbitrária, porque quem vai fazer essa questão da apreensão da essência é a teoria essencialista, tá? Então, de cara, essa proposição ela já está errada nisso aí. 4, está errada por quê? Um exemplo claro da aplicação das premissas da teoria da jurisprudência dos conceitos, da teoria kelseniana, se dá no artigo 5.9 da Constituição de 88. Até aqui está certo, né? Onde se observa o arcabouço normativo brasileiro disposto de forma piramidal. Sendo que, e aqui está o erro,
a norma superior, lei complementar estadual, a responsável por validar as demais normas inferiores em âmbito federal. Gente, obviamente que não. Isso fere o princípio normativo, o princípio federativo, perdão. Por quê? Como é que eu vou ter uma lei que ela é estadual, sendo prioritária em relação a uma lei que é federal? Tá? Isso não existe. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma lei do Estado complementar do Estado do Maranhão vai reger as relações de todas vai ser preponderante sobre todas as normas dos outros estados, tá? Até porque o que a gente tem como a norma superior do nosso ordenamento jurídico é a nossa Constituição e ela é federal, tá? Ela não é estadual. Então não é uma lei complementar estadual, mas sim quem está quem é a nossa norma superior é a nossa Constituição e ela é federal, tá? Princípio federativo, autonomia dos poderes, competência, tudo isso está incluído aqui nessa questão. Terceira questão, gente, teorias da interpretação jurídica. Pedi para vocês assinalarem a única correta. É a primeira, né? A primeira está inclusive lá no slide de vocês. Mas essas últimas quatro, qual é o erro de cada uma delas? De acordo com a jurisprudência dos conceitos, é impossível aos conceitos jurídicos a possibilidade de enclausurar o direito, sendo necessária a utilização de valoração. Totalmente errado, gente. Jurisprudência dos conceitos, como o próprio nome está dizendo, ela busca justamente fazer com que o direito se resuma aos conceitos, né, a esses termos, né, que vão enclausurar o direito e que vão nos dar a possibilidade de resolver todas as situações sociais com base neles. Tá? E aí eu não vou precisar nem de valoração para fazer a compreensão dessas regras, segundo essa teoria. Na jurisprudência dos conceitos, predomina a concepção de que no sistema jurídico, uma regra jurídica só se aplica quando é uma situação fática, quando expressamente a conforme. Errado, né, gente? Tem lá também no slide. Na jurisprudência dos conceitos, é só você dar uma olhada. Ele fala que mesmo que implicitamente, né, essa norma ela vai se aplicar, ela se aplica à situação fática. Então não precisa ser expressamente não. Na França, a escola da exegese era marcada por constituir um formalismo parcialmente legalista. Aqui, né, gente, já está totalmente errado. A escola da exegese francesa falava que a lei, né, a norma de direito positivo, aí vocês vão lembrar lá de, inclusive, Napoleão, né, tudo se regula somente pela norma de direito positivo. Não precisa de mais nada. Então não tem isso de parcialmente legalista. Ela é totalmente legalista. Para a escola analítica de John Austin, a leis divinas, regras morais, leis de sentido metafórico, compõem um campo jurídico em conjunto com as leis positivas. Gente, a escola analítica de John Austin, a principal colaboração é justamente a diferenciação entre o que é lei que compõe o ordenamento jurídico, que são as leis positivas, e quais são as leis que não vão, as normas que não vão compor, que são justamente essas outras leis aí, segundo a classificação deles, tá? Teoria pura do direito, hermenêutica da moldura kelseniana. A correta é essa 4, vamos ver porque as outras estão erradas. A primeira, a teoria da moldura kelseniana se aproxima quase que em sua totalidade à teoria do legalismo exegético francês, totalmente errado, porque ela traz diversas mudanças, tá? Em relação à teoria do legalismo exegético francês, como, por exemplo, o papel do legislador e do juiz, que é totalmente diferente. Né, lá no legalismo exegético francês tinha a questão do juiz estar totalmente submisso às vontades do legislador. Aqui o juiz ele tem uma igualdade de função, né, com o legislador, que muda somente a abrangência das suas decisões, né, da sua criação de normas. E ele não tem mais esse papel que a gente chama inclusive de silogístico dedutivo. Né? Ele realmente é aquele que aplica os seus valores e tudo. Então tem muitas diferenças entre esses dois movimentos. Segundo, as conclusões de Kelsen em sua teoria pura do direito criaram as bases ideológicas do nazismo. Gente, tem até no slide isso para vocês, né, que a teoria pura do direito ela justamente não buscou dar base para nenhuma concepção ideológica, né, muito menos do nazismo. Tá? A validade de uma norma jurídica pode ser aferida em seu próprio enunciado, prescindindo. Quando eu falo sobre prescindir, é deixar de precisar. Ou seja, não precisando de uma análise sistemática contra as normas. Errado, gente. Kelsen fala muito sobre o método sistemático, fala muito sobre a unidade e a sistematicidade do ordenamento jurídico. Então, eu preciso buscar a validade da norma superior. Tá? Então, isso é uma análise sistemática. Está errada essa questão por causa disso. Toda
norma jurídica possui um campo de determinação que deve obrigatoriamente ser respeitado e não se admite na possibilidade de extrapolação. Gente, a regra é não extrapolar a moldura, mas Kelsen diz sim que existe a possibilidade de você extrapolar, tá bom? Inclusive também está no slide de vocês. Quinta questão objetiva. Aqui, quais são as corretas? 2 e 4. Então, vamos ver por que a 1 e a 3 estão erradas. O juiz, no âmbito da teoria hermenêutica da moldura kelseniana, tinha um papel eminentemente científico e objetivo, relatando suas decisões unicamente com base no raciocínio integralmente dedutivo. Errado. O juiz não faz uma interpretação silogística, né, dedutiva mais. Ele realmente vai fazer uma interpretação que ela vai ser utilizada lá no preenchimento da moldura, né, de outras concepções valorativas, né, princípios gerais do direito, enfim. Para o preenchimento da moldura, a teoria hermenêutica da moldura kelseniana, ela não dispõe de critérios, tá? E o papel desse juiz não é mais um papel de um robô, que reproduz dedutivamente a vontade da lei, de forma alguma. Agora ele tem muito mais autonomia, então isso aqui está errado. 3. Os critérios que devem ser utilizados quando o preenchimento da moldura, estabelecida pela norma superior, devem ter caráter científico e jurídico. Errado. Eu até coloquei lá no slide que eles usam de critérios metajurídicos, tá? Então, são além do direito, tá? Para o preenchimento da moldura, e é isso que acontece aí para preencher. A moldura ela não vai dispor de critérios jurídicos para o preenchimento dela, tá certo? Na criação da norma inferior. E aqui a sexta questão é para vocês fazerem uma correlação entre teoria convencionalista da linguagem na redefinição do conceito jurídico do Instituto do Adultério, tá? Gente, aqui, parar de compartilhar aqui para mostrar para vocês o que aconteceu nessa resposta. Muitos de vocês deram a resposta, tá? De que forma? Copiaram alguma coisa ali, colocaram o que era a teoria convencionalista, ou falaram do crime do adultério, mas não fizeram a correlação. Gente, isso aqui era uma questão muito simples. Era você dizer o quê? Era dizer, professor, é o seguinte, teoria convencionalista, ela fala sobre a própria questão da funcionalidade dos termos jurídicos, tá? E quando esses termos jurídicos eles não são mais funcionais, eles não se voltam mais à função, né, que eles originariamente se destinavam, eu preciso redefini-los, eu preciso, né, reconceituá-los, eu preciso modificá-los, eu preciso, inclusive, entender que eles podem deixar de ser um crime e se tornar apenas uma conduta imoral, como é o caso do adultério, como é o caso do concubinato, que mudou, não é mais concubinato, agora é união estável. Então é isso que isso é preconizado pela teoria convencionalista da linguagem, que fala sobre redefinições, que fala sobre a mudança, sobre a fluidez do uso dessas palavras em relação aos objetos. Então, gente, era isso que se esperava de vocês, essa questão subjetiva. Ela era muito simples e era basicamente o que vocês precisavam trabalhar, tá certo? Isso também a gente já tinha falado aqui em sala de aula. Alguma dúvida, gente, sobre a prova? Alguma dúvida sobre alguma questão específica? Está tudo certo para vocês? Adriana, Deise, Hélio, Alone, Cauane, Natanael. Tudo bem, professor. Tudo bem. Certinho? Tudo bem, professor? Tudo certo, professor. Pois então, Tranquilo. Está passando a chamada. ela se destinou justamente a buscar trabalhar essa questão também da dogmática hoje da hermenêutica, sobre a questão desses critérios. Respondi a prova com vocês, dos trabalhos. O que eu quero de vocês é mais esforço na construção de fundamentações. Primeiro, entregar os trabalhos, né? Que na turma de vocês eu tive muito problema de entrega de trabalho. Então, primeiro entreguem os trabalhos, façam as atividades, tá? E a gente provavelmente, né, ainda vai ter outras disciplinas daqui para frente, se Deus quiser. Nessas futuras disciplinas, nosso esquema vai ser sempre esse, tá? Os 4 pontos, 3 pontos de atividade, e essas atividades eu vou cada vez mais ser um pouco mais rigoroso, porque eu quero que vocês trabalhem realmente, não só um copia e cola da internet,
ou um jogar de conceitos, mas sim um amarrar de ideias. Tá? Se eu peço uma correlação, eu quero que vocês peguem esses 2 pontos e deixem essa cabeça fumaçando, entendendo qual é a relação. Porque se o professor perguntou para vocês que tem uma relação entre aquelas 2 coisas, é porque realmente existe. O professor não está doido tentando tirar coelho da cartola. Tá? Então, é porque existe, vocês vão ter que pensar nesses 2 temas e amarrá-los nas suas partes coincidentes. Tá certo? Então, tentem se esforçar mais ainda. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui hoje junto comigo. E nos encontramos na próxima semana. Tá certo? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tá certo. Fiquem em casa e um bom descanso para vocês, viu, gente? Ok. Boa noite, professor. Tchau. Tchau, Pra tchau. ti também, professor. Boa noite. Tchau, galera. Beijo. Beijo.